Vamos abrir nossa Bíblia, ou nossas Bíblias, no livro de Provérbios, capítulo 25. Livro de Provérbios, capítulo 25. Você que está com a Bíblia em casa, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 25. Eu não sei se pode assistir o culto e abrir a Bíblia no mesmo tempo, quem está assistindo em casa. Acho que não, né? Você tem que sair, então tem que usar a Bíblia. Culto online tem que usar a Bíblia de papel e tinta. Amém. Não, porque a tecnologia hoje, né? Você faz tudo, né? Vai lá na Bíblia, lê, volta para o culto, volta para o site. Então eu não entendo muito dessas coisas não, mas estão me dizendo aqui que não pode, não dá, né? Então você tem que ter uma Bíbliazinha em casa e vai ser muito bom. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. E o verso 28 diz: como uma cidade derribada, Provérbios 25, 28, ok? Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vamos de novo. Diz, como cidade derribada, ou derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não domina o seu espírito, ou que não tem, melhor tradução é, que não tem domínio próprio. Que o Senhor se digne abençoar a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Esse livro de sabedoria, o sábio está comparando a alma do homem, o ser espiritual e material, porque os irmãos sabem que nós temos uma parte material e uma parte, nós somos formados de uma parte material e uma parte imaterial. A parte imaterial é formada de alma e espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito. E o sábio está comparando o homem interior, nossa alma, nosso ser interior, a uma cidade. E não uma cidade como nos dias de hoje, mas uma cidade como nos dias da Bíblia. E as cidades, no tempo bíblico, normalmente elas eram muradas. Havia muros, Jericó tinha muros, Jerusalém tinha muros, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, não é? Jericó tinha uma muralha intransponível. Então as cidades, elas usavam muralhas como um meio de defesa. E se o inimigo viesse para entrar naquela cidade, tinha que primeiro vencer a muralha, tinha que primeiro derrubar a muralha, destruir, abrir brechas naquela muralha. Os soldados ficavam nas torres, ficavam sobre as muralhas, defendendo a cidade e atacando o inimigo que vinha. Agora o livro de Provérbios vem nos dizer que como uma cidade que foi derrubada e que não tem muros, é o homem que não contém sua alma, que não se domina, que não tem domínio próprio. E aqui, meus irmãos, a palavra domínio próprio, no grego, ela tem uma ideia de limites, de conter, reter dentro de limites, conservar a parte material, conservar a alma dentro de limites. Uma tradução que eu vi, que eu li esses dias é trancar a alma, trancar o espírito, trancar o ser material. Essa é a palavra enkrateia, traduzida do grego para o português, que significa domínio próprio. Então, domínio próprio, enkrateia, significa limites, manter muros ao redor da minha alma, do meu coração, não permitir nenhum tipo de brecha. Aleluia. Vamos falar alguma coisa sobre isso muito rapidamente. Os demônios são espíritos malignos que querem entrar na nossa vida. Amém?
A Bíblia diz que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que quem não tem Jesus está no império das trevas. Isso significa que quem não nasceu de novo, quem não se converteu, precisa entregar a sua vida a Jesus, porque a sua alma, o seu coração está sem proteção, está sem muros, está sem domínio próprio. E aí o inimigo que vem para matar, vem para roubar, vem para destruir. E é muito fácil o diabo entrar na vida de uma pessoa que não tem Jesus, porque ela não tem proteção da palavra, não tem proteção do Espírito Santo. Amém, irmãos? E aí, o que o Senhor está nos falando é que se nós não repararmos nossas brechas, se nós não construirmos fortificações, Satanás pode entrar na nossa vida. Ele não pode mais nos dominar, ele não pode mais ter a nossa vida, o nosso coração, mas ele pode fazer arruaças. Então, queridos, os inimigos, os demônios são inimigos de Deus e inimigos dos homens, e eles querem entrar nas nossas vidas, na vida da igreja, em qualquer área, através dessas brechas, desses espaços, desses muros que estão caídos e que precisam ser restaurados. Neemias sentiu no coração, de primeira coisa que ele tinha que fazer, era restaurar os muros de Jerusalém. Duas coisas eram importantes: restaurar os muros de Jerusalém, porque os muros representavam proteção. Amém? E Esdras restaurar e adornar o templo do Senhor, porque o templo do Senhor representava a presença de Deus, voltando, a presença de Deus no centro daquela cidade. Amém, meus irmãos? Então, queridos, domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Mas o que vem a ser domínio próprio? Domínio próprio significa submeter as paixões, os sentimentos, os pensamentos, a vontade, à palavra de Deus. Isso é domínio próprio. Domínio próprio significa que eu submeto minhas paixões, eu submeto meus sentimentos. Quando eu tenho ódio, eu submeto esse ódio, esse sentimento de amargura, de raiva, de ódio, ou qualquer outro tipo de sentimento, ou qualquer outro tipo de paixão. Eu submeto isso à palavra, eu submeto isso ao Espírito Santo. Domínio próprio significa que eu pego meus pensamentos e submeto meus pensamentos à palavra de Deus. Meu pensamento diz para não perdoar, mas a palavra de Deus diz perdoa. Meu pensamento diz fica em casa, mas a palavra de Deus diz congrega. Meu pensamento diz desista, mas a palavra de Deus diz insista. Então, domínio próprio é quando eu domino a minha carne, o meu ego, a minha alma, o meu eu, porque se eu não fizer isso, Satanás, os inimigos, os demônios podem entrar. Então a palavra hoje, queridos, para nós é restaurar esses muros, construir colunas, tratar da nossa vida, ver aonde o inimigo está entrando, qual é a área da nossa vida, qual é a parte do muro espiritual que precisa ser reparado, que precisa ser consertado. Pode ser que não caiu ainda, mas está caindo. Está caindo. Então, meus irmãos, vamos considerar aqui algumas portas que eu considero assim grandes brechas. Logicamente, isso aqui é um estudo grande, mas nós queremos hoje apenas orar para ordenar a Satanás que saia pelo mesmo lugar que ele entrou. Em nome de Jesus. Eu e você não podemos ser como uma cidade derribada, que não tem muros, que não tem fortificação, que não tem domínio próprio, que cede às paixões, que cede aos sentimentos, que cede aos pensamentos, que cede à vontade. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, mas pastor, eu tenho que ser autêntico, eu penso assim, eu sinto assim, eu sou autêntico. Não, eu penso assim, mas eu vou me submeter à palavra. Eu sinto assim, mas eu tenho que deixar de sentir. Eu tenho essa e aquela vontade, mas eu preciso deixar de ter essa e aquela vontade. O Atmani dizia nos seus livros que a salvação é a salvação da vontade.
Se Deus não salvar a minha vontade, nunca me salvará. Isso quer dizer que tem crente que está na igreja, mas com vontade de estar no mundo. Tem crente que está na igreja, carrega a Bíblia debaixo do braço, ele só não quer ir para o inferno quando ele morrer, mas o coração dele está no mundo. E então, quando Deus salva a nossa vontade, Ele salva todo o nosso ser, porque a nossa vontade agora vai ser servi-lo, amá-lo, adorá-lo, crescer na vida, progredir, conquistar, para a glória do nome dEle. Quando o Senhor salva a nossa vontade, nosso pensamento e trata com o nosso sentimento, nós nos tornamos santos, consagrados ao Senhor. E a primeira parte do muro que quando cai o diabo entra é o pecado. O pecado. Precisamos tratar o pecado. Tanto o pecado de omissão quanto de comissão. O que é isso? O pecado de omissão é aquele que eu sinto, mas não cometo. Você está entendendo? Eu sinto, está em mim. Jesus disse que se eu colocar os olhos numa mulher e cobiçar essa mulher, eu não preciso dormir com ela, deitar com ela, ir para a cama com ela, já adulterei dentro de mim. Amém? Então o pecado de omissão é aquele que eu sinto que eu quero, eu não faço, mas isso está dentro de mim, e o Senhor olha para o nosso coração, o Senhor olha para dentro de nós. Quando Samuel foi ungir o rei de Israel, ele quis ungir os irmãos de Davi, porque o exterior batia com a aparência de um rei, mas o interior não. E então, quando Samuel ia ungir, o Senhor dizia, não é esse. Quando ia ungir o outro, não é esse. Quando ia ungir outro, não é esse. E acabaram todos. Aí se lembraram de um rapaz, um jovem que estava cuidando das ovelhas, e olha, tem mais um, mas esse não tem condição de ser rei. Samuel disse, vai lá, chama, porque Jeová não olha para a aparência, não vê como vê o homem, ele olha para o coração. E quando Davi chegou, o Senhor disse, é este. Samuel deve ter ficado surpreso, o Jessé deve ter ficado branco, pálido. Os irmãos de Davi devem ter ficado decepcionados, porque a bênção do reino era do primogênito. O primogênito era que tinha direito de chegar ao reino. Davi não era o primogênito. Mas Deus às vezes quebra protocolos, porque Ele conhece o nosso coração e a nossa vida. Aleluia. O Senhor sabia que os irmãos de Davi iam se ensoberbecer lá na frente, mas Davi tinha um coração para Deus. Davi tinha um coração para Deus, Davi se arrependia, Davi se humilhava. Oh. Então, meus irmãos, há pessoas que não praticam o pecado, mas têm ele dentro do coração. Tem ele dentro do coração. Não está lá na prática, mas aqui dentro gosta, ama, gostaria de fazer, gostaria de estar. E por que não faz? Porque se morrer vai para o inferno, e ninguém quer ir para o inferno. E nós não podemos servir a Deus com medo do inferno, nós temos que servir a Deus porque Ele é amor, porque Ele nos ama, porque Ele é nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele é nosso amigo, nosso Pai. Não, irmãos, não é com medo do inferno, não é com medo do inferno, não é com medo da consequência do pecado, mas é porque o Senhor nos ama de tal maneira. Aleluia. E há o pecado de comissão, que é aquelas pessoas, é aquele pecado cometido. A Bíblia chama isso de obra da carne. Gálatas 5:19. Se você quer saber quais são as brechas, abra sua Bíblia, leia em casa. Gálatas 5:19. Aquilo ali são brechas, são muros derribados. Imoralidade, carnalidade, inimizade, contenda, todo tipo de obra da carne. Cada vez que nós damos lugar à carne, nós estamos enfraquecendo o muro, estamos rachando o muro. A Bíblia diz para nós não andarmos na carne, porque quem anda na carne não agrada a Deus, mas a Bíblia diz que quem está em Cristo deve andar nele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, precisamos nos arrepender, porque Satanás anda ao redor, o inimigo quer entrar e ele não está brincando, ele quer destruir, ele não está brincando, ele quer destruir a obra de Deus e a nossa vida. Então o pecado é uma rachadura,
Nós temos que nos consertar a cada dia, nós temos que nos arrepender a cada dia, nós temos que nos autoavaliar a cada dia. E tudo aquilo que o Espírito Santo nos apontar como erro, devemos confessar e devemos abandonar. E a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona, alcança a graça, a misericórdia, perdão de Deus. Aleluia. Uma outra rachadura são as circunstâncias da vida, e não são só essas rachaduras, mas separei essas 3 aqui, ou 4, as circunstâncias. Os demônios se aproveitam de momentos, irmãos, de momentos de fragilidade na nossa vida. Por exemplo, o luto, por exemplo, a doença, por exemplo, uma contenda, uma confusão, uma crise, um desastre, uma tragédia. Os demônios entram através das coisas que afetam a nossa alma. Irmãos, a depressão está tomando conta das pessoas. Por quê? A depressão está tomando conta de pastores, tomando conta de jovens. Depressão está tomando conta. Por quê? São as circunstâncias. São as crises familiares. É a falta de dinheiro. É a falta de trabalho. São os escândalos. É a fraqueza do governo. É a violência, e a lista é grande, mas o que nós queremos dizer é que nenhuma circunstância da vida deve abrir rachadura espiritual em nós. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós não podemos permitir que as coisas que acontecem lá fora, as notícias que nós recebemos, venham abrir brechas na nossa vida. Nossa alma tem que estar fortalecida, nossa consciência tem que estar fortalecida na palavra. Todos nós passamos por momentos difíceis, irmãos. Todos nós passamos por momentos dificílimos. Não são momentos difíceis, não. São momentos dificílimos. Todos nós passamos. Mas nós precisamos estar com um coração tratado, com uma alma tratada. Então não podemos permitir que as circunstâncias, não podemos permitir que o erro do outro me afete, não podemos permitir, queridos, que as coisas que acontecem fora de nós venham afetar nossa comunhão com Deus. Você sabe de uma coisa que o inimigo está usando? Culpa. As pessoas estão se sentindo culpadas por tudo. Se o filho desviou, eu sou culpado. Porque eu não criei direito, porque eu não levei para a igreja. Para de se culpar, porque seu filho está desviado. Se você criou ele na igreja, se você ensinou a palavra de Deus, se você obedeceu a palavra de Deus, agora é com o Espírito Santo. Tem muita gente que está se culpando, porque os filhos não estão na igreja. Há uma promessa que Deus vai salvar. Mas essa promessa depende de uma escolha. Essa promessa está condicionada a uma escolha, a uma decisão. Pastores estão se sentindo culpados, esposos, esposas. Irmãos, vamos nos sentir culpados quando realmente formos culpados. Quando a gente realmente for culpado de alguma coisa, a gente deve ir lá, tratar, perdoar, corrigir, fazer o que tem que ser feito, mas não vamos deixar. Minha empresa quebrou, o culpado foi eu. Sabe, eu ouvi uma palavra essa semana, a palavra daquela pastora. Ela disse algo que para mim foi tremendo. Ela disse algo tremendo. Ela disse: as minhas derrotas, os meus fracassos, os meus tropeços, as minhas crises, tudo isso estão dentro do propósito de Deus para a minha vida. Quando eu ouvi essa pastora falar isso, eu disse: glória a Deus. Glória a Deus, porque quando Deus me chamou, Deus chamou você, Ele tinha um plano. E dentro desse plano está também as tuas quedas, os teus fracassos, os teus erros, as tuas fragilidades, os teus conflitos, as tuas perdas. Tudo isso está no plano de Deus para fazer de você um gigante espiritual.
Você muda o pensamento, você muda a perspectiva, você muda o conceito das coisas. O terceira porta é a hereditariedade. Eu estava escutando um pastor que estava falando sobre maldição hereditária, e ele disse que maldição hereditária não existe, porque se eu creio em maldição hereditária, eu estou anulando a obra da cruz. Deixa eu dizer algo para você. A maldição hereditária é uma rachadura no muro familiar, é uma rachadura no muro conjugal, é uma rachadura no mundo profissional, é uma rachadura. Agora tem uma coisa, irmãos, Jesus, quando morreu na cruz, quebrou a maldição. Eu não entendo crente que carrega maldição na sua vida. A Bíblia diz em Gálatas 3, 13 e 14, que o Senhor se fez maldição por nós. Ele se tornou maldição, Ele tomou a minha maldição, a sua maldição, e quando nós aceitamos Jesus, a maldição dos nossos familiares está quebrada na nossa vida. Nós não somos malditos, nós somos benditos do Senhor, nós somos bem-aventurados do Senhor. Agora, se você está carregando uma maldição hereditária, você precisa tomar posse da obra da cruz, você precisa tomar posse daquilo que Jesus fez na tua vida, fez na cruz para a tua vida. Então, realmente a maldição hereditária existe, porque sem causa ela não se cumpre, mas quando eu estou debaixo do sangue, quando eu aceito a redenção, o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, eu só vivo com maldição se eu quiser. Meu pai bebia, mas eu não vou beber, eu vou beber vinho novo, vinho do Espírito Santo. Meu pai era prostituto, minha mãe era uma prostituta, eu não, meu corpo vai ser templo do Espírito Santo, porque Jesus morreu na cruz e essa maldição ficou para trás. Minha família vivia na miséria, minha bisavó vivia na miséria, minha avó vivia na miséria, minha mãe vivia na miséria, mas eu vou prosperar, porque na cruz do Calvário, Jesus levou esse demônio, Jesus quebrou esse demônio, Jesus despojou esse demônio, e agora eu tenho a unção da prosperidade, eu tenho a unção da conquista, eu tenho a unção da bênção. Aleluia. Então, queridos, nós temos que tomar posse e não aceitar nenhum espírito de derrota e declarar derrotada toda doença, toda inclinação para o mal. Amém? Estou terminando porque a nossa hora está acabando. É preciso então tapar essas brechas. Eu não sei aonde está chegando essa palavra, mas eu tomo ela para a minha vida. Eu tomo ela para a minha vida. Nós que estamos aqui na igreja, tomamos para a nossa vida. E eu quero que você tome também para a sua vida. Você já escutou isso dezenas de vezes. Ou quem sabe você nunca tenha escutado sobre isso antes. Mas nesta noite o Senhor te diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Se você quer quebrar a maldição na tua vida, entrega a tua vida a Jesus agora. Fala agora: Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero cessar essa maldição. Eu quero cessar essa caminhada de queda, de derrota, de vergonha, de fracasso. Eu aceito Cristo, eu entrego a minha vida a Ele, o meu nome vai ser escrito no livro da vida, e quando Jesus voltar eu vou subir com a igreja e vou reinar para sempre com Ele, e enquanto Ele não vier, Ele estará comigo por meio do Espírito Santo. Aleluia. Como então eu faço, queridos? Como então eu faço para construir, tapar brechas e construir colunas? Porque muro precisa de coluna, gente. Se você não colocar coluna nos muros, eles vão cair no primeiro vendaval. Primeiro, arrependimento. Arrependimento. Se arrepender significa sentir a dor do pecado e não fazer mais. Isso é arrependimento. Arrependimento é tudo aquilo que desagrada a Deus, e eu sei, isso dói meu coração, porque eu feri a Deus, porque eu quebrei a palavra, eu me arrependo, eu confesso e não faço mais. Segundo, renúncia. O povo de Deus odeia essa palavra, renúncia. O mundo odeia essa palavra, renúncia.
renúncia. Andar com Jesus significa renúncia. Renúncia. Eu falei, irmãos, acho que na live terça-feira, se fosse para a gente aceitar Jesus e viver como a gente vivia antes, então não precisava. Igreja é a ideia de Deus, santidade é a ideia de Deus, justiça é a ideia de Deus. Deus é um Deus moralmente perfeito, poderoso. Eu preciso renunciar todo tipo de prática, eu preciso renunciar todo tipo de pensamento. Eu não tenho como impedir o pensamento, mas eu tenho como jogá-lo na lata do lixo. Renunciar todo pensamento, amém? Eu preciso formar colunas na minha vida. E como eu formo essas colunas? Através da prática da palavra. Me encher da palavra, orar ao Senhor. Gente, tem gente que quer bênção, mas não quer orar. Não quer buscar na palavra. Se encher do Espírito Santo. Tomar o poder do sangue de Jesus. Ter comunhão com a igreja. Vou repetir essas colunas, porque são essas colunas que sustentam o muro. Eu reparo o mundo quando eu me arrependo. Eu reparo o muro, quando eu renuncio ao pecado. Agora eu preciso formar colunas que sustentem essa vida de arrependimento e essa vida de renúncia, prática da palavra. Prática da palavra. Deixa eu te dizer algo. Olha, antes da volta de Jesus, meu irmão, o mundo não vai, a igreja não vai ficar conhecida, não vai ter influência pela quantidade de pessoas ou pela beleza do seu templo e nem pelo amor, mas pela prática da palavra. Porque lá fora as pessoas amam, fazem obra, caridade. Os espíritas fazem obra, caridade, amam. Não é nem o amor. O amor é importante, mas é o amor ágape. Não é o amor humano, não é o amor religioso. É o amor divino, é o amor ágape. É o amor que está derramado em nosso coração pela presença do Espírito Santo. Se você quer manter os muros de pé, para o diabo não entrar, não apenas conheça a palavra, mas pratique a palavra. Tenha a prática de oração, se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, recorra ao poder do sangue de Jesus e tenha comunhão. Tenha comunhão com os santos. Eu tenho batido nessa tecla, vá para uma célula. Não fica, o diabo não quer que você numa célula. Ele quer você no anonimato. Ele quer você fora do rebanho, separado do rebanho. Ele quer você jovem, fora da comunhão. Ele quer você adolescente, homem, fora da comunhão. Você precisa insistir na comunhão. Você precisa pedir ao Espírito Santo que te introduza na comunhão da igreja. Porque a comunhão nos protege, a comunhão nos fortalece. Muita gente fraca porque está fora da comunhão. E fora da comunhão não quer dizer desviado e excluído da igreja, não. Tem gente que não está nem desviada e nem excluída, mas não está em comunhão. Aleluia. Estar em comunhão não é fácil. Estar em comunhão requer renúncia, paciência, e fruto do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que a comunhão é do Espírito. Sabe, quando a comunhão é nossa, a gente só fica com o que a gente gosta, a gente só fala com o que a gente gosta, a gente só dá a mão a quem a gente gosta, mas quando a comunhão é do Espírito, a gente tolera quem não gosta, a gente conversa com quem pensa diferente da gente, a gente suporta os erros dos outros, porque a comunhão não é nossa, não é carnal, não é almática, é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. E, querido, deixa eu falar algo para você. Se você quer levantar os muros e reparar a brecha, é preciso que você creia e aceite Jesus. É preciso que você creia e aceite Jesus. Sabe o que diz Romanos, São Paulo falando aos Romanos, capítulo 8, verso 1? Nenhuma maldição há, aleluia! Nenhuma maldição há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam conforme o Espírito. Então, se você quer fortalecer sua vida, construir muralhas, você precisa entregar a sua vida a Jesus.
e Ele será a principal coluna, aleluia. Então se arrependa, coloque a sua fé em Jesus, renuncie ao pecado, renuncie ao mundo, levante colunas, pratique a palavra, ore, 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 ore. Aquele presidente lá aquele cidadão presidente da não sei o que, Mundial de Saúde, OMS, Organização Mundial de Saúde. Quando começou a pandemia, ele estava dando entrevistas e ele falava assim, teste, teste, teste. Quem se lembra disso? Tem que testar, 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 testar o maior número de pessoas possível. E eu digo hoje, ore, 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 ore com vontade, ore sem vontade, ore num canto, ore em pensamento, ore em grupo, ore na célula, ore sozinho, ore na igreja, ore em casa, ore na rua, ore no carro, ore no ônibus, ore, 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 ore. Pratique a palavra, pratique a palavra, pratique a palavra, use o sangue, use o sangue, use o sangue, seja cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Não se afasta da igreja, não se afasta da igreja, não se afasta da igreja, não se afasta da comunhão. Glória a Deus. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então eu vou substituir, eu vou ler esse versículo de outra maneira. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não controla o seu corpo, o seu pensamento, a sua vontade e as suas emoções. Se você é um homem, um ser humano, um crente, que não controla sua vontade, seu corpo, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, você é uma cidade com um muro derrubada. E o Senhor precisa consertar isso. E você precisa consertar isso. Feche os seus olhos aonde você está. Eu tenho 2 minutos para orar. E Deus vai operar em 2 minutos. Feche os seus olhos. Deus não vai operar porque eu vou orar. Deus vai operar porque você vai orar. Você vai orar. Você vai orar. Você não é cidade derribada. Você não é cidade. Diga, eu não sou cidade derribada. Minha casa não é cidade derribada. Minha família não é cidade derribada. Meus filhos não são cidade derribada. Meu ministério, a minha igreja não são cidades derribadas. Não, 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 não. Eu sou construção de Deus. Sou edificação de Deus. Eu vou manter minha alma, meu eu, minha vontade, minhas paixões, eu vou manter meus pensamentos dentro dos limites do Espírito Santo, dentro dos limites da palavra, e eu quero ver o diabo entrar. Vai haver luta, vai. Ele virá com ira, virá. Ele tentará rachar. Ele vai, mas não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Porque eu sou cidade fortalecida. Cidade fortalecida. Casa fortalecida. Igreja fortalecida. Ministério fortalecido. Casamento fortalecido. Empresa fortalecida. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, toma o teu povo agora, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo, participando conosco através do Facebook, através do YouTube, Senhor, aqueles irmãos que estão chorando aos teus pés, a tua serva, o teu servo, essa pessoa, ó Deus, que está entregando a vida a Cristo, essa pessoa que está voltando para Jesus, porque ela sabe que sem Jesus ela não tem limites, ela não tem proteção, sua mente, seu corpo físico, suas emoções estão expostas. Ó Deus, nesta hora nós te pedimos agora, leva-nos ao arrependimento, leva-nos, mostra onde estamos pecando, mostra onde estamos errando, mostra, Pai, aquilo que é do mundo que ainda carregamos, aquele sentimento que ainda carregamos, aquela ferida que ainda está aberta, aquela vontade que não passa, aquela sensação, aquele valor que não é o teu valor. Ó Deus,
arranca pelo Espírito Santo da nossa vida, arranca agora, Pai Celestial, arranca agora, nos ajuda a renunciar, nos ajuda, leva-nos ao arrependimento, leva-nos a uma consagração, leva-nos a uma entrega a Jesus, sem reservas, Pai. Pai, nos ajuda a controlar o corpo não é para o pecado, o corpo é para a morada do Espírito Santo, nos ajuda a controlar o corpo, nos ajuda a controlar a vontade, nos ajuda a controlar os pensamentos, nos ajuda a controlar os sentimentos, Deus, faz aparecer o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Queima de nós toda inclinação para o erro, queima, Senhor, todo pensamento que não provém de Ti, todo sentimento que estamos guardando dentro do nosso coração, e que está nos tornando pessoas frágeis espiritualmente, está nos tornando presas de Satanás. Pai, quebra as correntes agora, quebra todo tipo de corrente, quebra todo tipo de corrente emocional, todo tipo de corrente espiritual, quebra agora, Senhor, todo tipo de ligação, de amizade, de contato, que não esteja no Espírito Santo. Deus, nos fortalece agora, tomamos posse da palavra, tomamos posse do Espírito Santo, tomamos posse da vida eterna, tomamos posse do poder do Teu nome, tomamos posse do sangue de Jesus. Quebra. Diabo, não toca na nossa casa, não toca nos nossos filhos, não toca no nosso dinheiro, não toca nos nossos bens, não toca, em nome de Jesus. Nos levantamos, Pai, agora, Pai, todo pecado dentro de nós e cometido, toda maldição, meu Senhor, é ilegal, o crente carregar maldição, porque Jesus, quando morreu na cruz, fez uma obra total, completa. Não aceitamos maldição hereditária, está queimado. Jesus não deixou maldição, Jesus deixou bênção. A Bíblia diz em Gálatas 3, que Ele se tornou maldição, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão, Pai. Então eu profetizo e declaro a bênção na vida do crente, a bênção no lar, na família, no casamento, na vida financeira, profissional, em nome de Jesus. Sai, diabo! Você que recebeu cachaça, flor, fruta, alimento, sangue, oferenda, doce, você, diabo, que recebeu, que foi pago para vir destruir essa família, para vir destruir esse jovem, essa jovem, para colocar amante, para lhe trazer adultério, fornicação, para levar a miséria, a derrota, a loucura. Eu agora me levanto contra você, no poder do nome de Jesus. Maldito, sai, encosto, sai inveja, sai. Senhor, todo sangue derramado, o diabo pediu sangue, o diabo pediu trabalho pesado para destruir a igreja, mas ele não pode, porque as portas do inferno não podem, para matar, para roubar, para destruir, para fazer briga, confusão, falência, homossexualidade, pornografia, esfriar, tirar da igreja, rebeldia, briga, confusão. Eu me levanto contra todo tipo de oferenda, eu me levanto contra todo tipo de trabalho, eu me levanto contra todo tipo de demanda, que foi feita para destruir todo ponto de fogo, todo símbolo,
peça de roupa, fio de cabelo, retrato da pessoa que está no lugar escuro, na mata, enterrado na terra, na areia da praia, na porta do cemitério, dentro de uma sepultura, na cachoeira, no lodo, no brejo, no pântano, em lugares desertos, nas pedreiras, nessa cidade fora dela, está em cima de um altar, está debaixo de uma imagem, está com algo virado para baixo. É você, diabo, pomba gira, você, diabo, todo espírito de pobreza, de miséria, de enfermidade, de loucura, de confusão, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão sobre a tua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, a tua palavra é a verdade, e nesta noite, eu creio, eu recebo, eu tomo posse da bênção, da vitória, da cura, do milagre. Eu ordeno toda obra de feitiçaria, macumbaria, encosto, inveja, trabalho feito, todo arranjo, toda demanda, toda oferenda contra a minha vida, minha casa, minha família, meu lar, minha vida financeira, sentimental. Eu ordeno, em nome de Jesus, sai, diabo, e sai. E querido, toma posse. A Bíblia diz que não é o que ouve a palavra que é abençoado, mas é quem ouve e pratica. Não é ouvir uma multidão de palavras o ano inteiro, mas é praticar. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, que essa noite seja uma noite que você durma bem, que amanhã venha sucesso, venha a resposta, venha o resultado desse culto. Continue crendo, porque Deus faz coisas na hora, Deus faz coisas no dia seguinte, Deus faz coisas nos próximos dias. Algo está acontecendo. Glória a Deus. Tenha um restante de semana abençoada. Domingo eu te espero, 10h30 da manhã. Até lá, que Deus te abençoe. Nós te amamos. Deus te abençoe.